pouca gente. Vamos lá. Então, boa tarde para os estudantes dos segundos da tarde, né? Vamos iniciar mais uma aula de biologia, dando continuidade ao assunto de botânica do reino vegetal, reino metáfita, também conhecido como reino plantae. Tem todos esses termos aí para conhecermos mais sobre as plantas. Perfeito? Então, já vou começar aqui com aquela minha apresentação da aula passada, com um PDF. Hoje eu trouxe dois PDFs aí, mas eu vou continuar com aquele que eu lancei para vocês, ok? Primeiro eu vou fazer uma pequena revisão para os esquecidos e também para aqueles que não participaram, e depois vou dar continuidade a partir de estômatos, foi onde a gente parou. Está mostrando aqui, vamos lá, deixa eu ver qual que é. Aí. Às vezes eu tenho umas dificuldades aqui na apresentação, que eu não sei porque que não aparece para mim, mas bora lá. Deixa eu cancelar aqui, a galera está chegando. Quem está na função Ícaro, boa tarde. Chegando aí. Ícaro, força total esse bimestre, hein? Para você conseguir recuperar sua nota e não ir para recuperação. Cadê? Tá calado. Isso, pode deixar. Isso, perfeito. Só não estou conseguindo apresentar aqui, mas vamos lá. Só um instante que temos fé, temos fé. Aqui, achei já. Beleza. Achei. Boa tarde para quem está chegando. Alguém fica na função aí de ficar mandando o formulário, porque isso é a comprovação que vocês estão aqui. Alguns desligam a câmera e vão fazer outra coisa, pensam que o professor é besta, né? Mas eu não sou, eu só tenho um cara de besta, mas não sou besta. Okay. Eu tô aqui, pelo amor de Deus. Não, eu vi você, né? Eu vi algumas pessoas falando, né? Não são robôs, mas vamos lá. Pessoal, vamos chegar aqui. Vocês estão vendo aí a apresentação, né? Escrito estômago, certo? Certo ou errado? Certo. Beleza, então. Agora vamos aqui. Pessoal, eu vou fazer uma pequena revisão, porque eu sei que talvez vocês tenham esquecido de alguns pontos, mas vai ser rápido isso aqui, até porque eu já abordei essa primeira parte aqui. Então, até a página 13 a gente já conversou, mas vamos lá. Pessoal, falando das características gerais do reino plantae, né? Vocês sabem que são eucariontes, isso quer dizer, são indivíduos mais evoluídos que os procariontes, por terem células, núcleo individualizado, organelas citoplasmáticas e etc. Por exemplo, os animais são eucariontes como outros organismos. Só temos um que é procarionte, que é o reino Monera, que a gente já abordou lá no início das aulas, né? Depois, pluricelulares, autotróficos, porque produzem seu próprio alimento, né? E a partir disso são fotossintetizantes, quer dizer, realizam fotossíntese. Tem seiva, que a gente pode conhecer como seiva bruta e elaborada, e essa seiva precisa ser transportada a partir dos vasos condutores, que a gente vai conversar um pouco sobre eles também. Além disso, eles têm a presença de parede celular, que é uma característica peculiar do grupo. Por exemplo, os animais não têm parede celular, mas os fungos têm parede celular. Além disso, né, eles têm cloroplasto, para realizar a função deles de fotossíntese, e estômatos, que é responsável pelas trocas gasosas. Ok? Também o amido, como reserva energética, que é um açúcar, né, um polissacarídeo, e são terrestres, mas com alguns grupos ainda ligados, em relação à sua reprodução, ao ambiente aquático, né? E de tamanhos variados, podem ser rasteiros até plantas de mais de 38 metros, 40 metros. A gente vai ver lá em gimnospermas as plantas enormes, gigantescas, que a gente pode conhecer aí. Vamos lá. Aí depois aqui tem a questão da célula, não vou bater nisso, porque a gente já conversou, né? Mas aqui representa uma célula eucarionte vegetal, com parede celular, com cloroplasto, com estruturas que vemos tanto em célula animal como célula vegetal, como, por exemplo, a mitocôndria, que é responsável pela produção de energia e respiração, e etc., retículo endoplasmático e assim por diante. Não vou ficar batendo nisso aqui, porque já falamos, é só para a gente revisar. Aqui o cloroplasto,
vocês já sabem muito bem, carecas e cabeludos, ou cabeludas de saber, para que serve o cloroplasto, né? E a parede celular. Eles estão aqui justapostas. A palavra, pessoal, quando está um juntinho do outro, a gente fala que são células justapostas. Isso aqui é maravilhoso ver em laboratório, em microscópio. Mas não estamos, né, na aula presencial. Vocês têm que se contentar com essas imagens aí. Vamos lá. Aí eu mostrei essa representação aqui do processo de nutrição, né, de entrada e saída de nutrientes, água. Falei do xilema e do floema. Lembrem, né, que o xilema, ele vai transportar o quê, pessoal? Seiva bruta, não esqueçam disso. E já o floema vai transportar seiva elaborada. Tranquilo? Lembrando, o que é a seiva bruta? A seiva bruta é água e sais minerais. E a seiva elaborada, a glicose produzida na fotossíntese. Lembre, a fotossíntese, todos acham, né, digamos assim, que uma parcela acha que a planta realiza fotossíntese para produzir oxigênio. Não. A planta realiza fotossíntese para produzir alimento para si própria. No caso, é a glicose. E o resultado final, claro, evidente, que é oxigênio. Vamos lá, também não vou... Eu bati bem, eu imagino que eu bati bem nessa imagem aqui, que isso aqui é importante, isso cai no vestibular. Então, vocês precisam ficar atentos a esse processo de nutrição vegetal. De qualquer forma, o material está lá no prédio de vocês. E tem outro material mais completo que esse até, tá? Vocês podem dar uma olhada lá também. Vou até depois, talvez, mostrar para vocês aqui. Vamos lá. Chegando aqui. Essa parte, as plantas elas são divididas em criptógamas e fanerógamas. Criptógamas são as sem sementes, briófitas e pteridófitas. E as fanerógamas, plantas com semente, gimnospermos e angiospermos. Nós vamos iniciar agora briófitas e espero no bom Deus que chegamos em pteridófitas. Vamos lá, tá aqui as briófitas e pteridófitas. Não vou ficar falando muito sobre elas, porque daqui a pouco a gente já vai começar. Gimnospermas e angiospermas. Angiospermas, plantas com frutinhas. Aqui mostra a escala evolutiva. Primeiro, algas que dizem, né, as pesquisas, os estudos, que as algas verdes, as clorofícias, são os ancestrais comuns das plantas. Não é qualquer alga, não é uma alga unicelular, mas é uma clorofícia, não é uma rodofícia, clorofícia. Porque pode ser uma pegadinha e falar assim, as algas, e não deixar claro que são as algas verdes, tá? Que deram origem às plantas, primeiro briófitas, depois pteridófitas, gimnosperma e por último, a mais evoluída, que são as angiospermas. Estou rápido, pessoal, porque essa parte aqui é só revisão, tá? Depois falamos sobre o aparecimento de vasos condutores para transporte de seiva, né, bruta elaborada e etc. Essa parte aqui de raízes, caules e folhas já está direcionada às algas aqui, que não possuem, né, raízes, caules e folhas, produzem estruturas, formam estruturas parecidas, mas não exatamente raiz, caule e folha, tá? Isso estou falando das algas. E as briófitas também vão para esse caminho de não ter essas estruturas completas aí. Vamos lá, aqui mostrando a seiva, os vasos condutores de seiva bruta e elaborada, eu já mostrei para vocês, né? Xilema e floema. Isso. Epiderme, que tem uma dupla camada de proteção, né, etc., para evitar perda de água, os estômatos, que são para toga gasosa, que a gente vai entrar mais nessa parte aí também. E está aqui, pessoal, os estômatos. Na última aula eu falei para vocês, né? Essa entradinha aqui, a entrada do estômato, o estômato ele fica na folha, aqueles pontinhos pretos das folhas, tá? Que a função dela é realizar a troca gasosa, liberação de gases, tá? E nesse caso, pessoal, claro que vai acontecer isso na abertura do estômago, perfeito? Essa abertura, pessoal, ela é chamada de ostilo, tá ok? Então, vocês não podem esquecer desse termo conhecido como ostilo, que é a abertura do estômago, perfeito? O estômago serve para a troca gasosa. E para acontecer essa troca, o ostilo precisa se abrir. E quando ele não quer realizar a troca, o ostilo se fecha, perfeito? Para formar esse estômago, vai ser a partir das células
guardas e das células anexas, tá? Então, o estômato, ele é a junção de células guardas, que ficam mais na parte central aqui, tá, do estômago, e as células anexas que ficam mais na parte lateral aqui. Tranquilo, pessoal? Todo esse assunto já foi visto, mas estamos, mais uma vez, vendo para que o aprendizado fique, né, fixado na mente de vocês brilhantes. Ok, vamos lá, essa parte aqui, não. Agora sim, pessoal. Depois dessa parte que foi muito rápida, né, de revisão sobre os aspectos gerais das plantas, né, agora vamos para os grupos. Lembrando, pessoal, nós temos 4 grupos de plantas. 4 grupos, né, que a gente conhece como filo. Lembrem lá da classificação que a gente já viu, né, de espécie até reino. Vamos ver os 4 filos das plantas: briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. A partir, evidentemente, dos grupos mais simples, menos evoluídos, até o grupo mais completo, mais evoluído. Tranquilo? Então, a gente vai ver as características, ciclo de vida, que é muito importante também. E cai muito a parte do ciclo de vida das plantas, tá? No famoso Enem. Então, bora lá. Pessoal, estão aqui alguns representantes das briófitas, os musgos, as hepáticas. Hepática, ele traz esse nome em função da aparência com o fígado. Dizem que parece com o fígado, eu não acho tanto assim, mas dizem que parece com o fígado, as hepáticas. Aqui os musgos, aqui uma imagem mais ampliada dos musgos, já mostrando suas 2 fases, e a gente vai depois entender o que são essas 2 fases. E aqui mostrando uma imagem um pouco mais ampliada até que a outra, mostrando também as suas 2 fases, que a gente vai conhecer como gametófito e esporófito. Perfeito? Vocês podem ver que são plantinhas rasteiras, pequenininhas. E também tem os antóceros, que não mostra aqui, que é uma outra espécie das briófitas, um outro grupo das briófitas. Bora lá? Pessoal, vocês vão ver briófitas muito em cima de pedras, nos muros, e claro que precisa ter uma umidade junto aí, porque são plantas que precisam da água para poder completar seu ciclo de vida. Em cima de muros, em cima de pedras, em cima de outras árvores também, em associação com outras espécies de plantas, perto de samambaias, etc. Claro que é evidente que precisa de água, e vocês daqui a pouco vocês vão entender, porque precisa ficar próximo de ambientes úmidos. Ok, vamos lá agora dilacerar essas características aqui, pessoal. As briófitas, elas foram as primeiras plantas a ocuparem um ambiente terrestre. E, professor, mas você não está falando aí que não precisa de ambiente úmido? Sim, um ambiente úmido terrestre, tá? Não são plantas aquáticas. A gente tem que diferenciar, pessoal, na cabeça de vocês, que plantas aquáticas são diferentes de briófitas. Não são, elas não ficam dentro da água. Precisam de água, mas não ficam dentro da água. Ok? Mas são plantas terrestres, sim. Ok. Além disso, são pequenas, né? E vivem em ambientes úmidos, não produzem flor, nem semente, nem fruto. Ok? Por isso que eles são chamadas de criptógamas. Lembrem, plantas que não produzem sementes são chamadas de criptógamas. Não esqueçam disso. Porque o Enem, como outros vestibulares, gostam de utilizar esses termos mais específicos para nivelar por cima e não por baixo. Tem, digamos assim, algumas questões que de nível mais fácil, em vestibulares, etc. Mas a sua grande maioria são de médio para difícil, tá? E eles usam esse termo aí para poder peneirar a galera que estudou mesmo, de fato. Então vamos lá, pessoal. Além disso, né, eles vão formar estruturas parecidas com raiz, caule e folha, que a gente vai conhecer como rizoide, cauloide e filóide. E é evidente que eles vão ter essas funções específicas, mas não vão ser tão eficientes. O rizoide vai fazer uma função de raiz, de absorção de nutrientes, o cauloide também do caule, e o filóide das folhas. Mas, como eu falei, não vai ter essa eficácia em sua função. Além disso, né, eles têm uma epiderme,
assim, no termo mais vulgar, pele, digamos assim, né, para vocês entenderem, que vão ter ceras, que vai apresentar uma fina camada de cera. Isso nas briófitas. Depois a gente vai ver que nos outros grupos a camada vai ser mais grossa, ok? Por exemplo, angiosperma e gimnospermas. E essa cera tem uma função, né, evidente de fazer com que a planta não perca água, tá? Não desidrate. E além disso, ela tem os estômatos. Todas as plantas, pessoal, têm estômatos, tem aqueles pontos pretos, vocês que... eu, quando era criança, eu gostava de ficar... Acho que até contei para vocês. Eu gostava de ficar lá. Na minha casa tinha um quintal grande, tinha várias plantas, eu ficava muito tempo lá. Eu acho que foi a partir daí que eu comecei a querer virar um biólogo mirim e depois virei biólogo de fato, né? E professor de biologia há 12 anos. Mas antes de ser professor, eu trabalhava mesmo com pesquisa, com trabalho de biologia, né? E eu ficava vendo aqueles pontinhos, eu rasgava a folha, eu subia no pé de mangueira, ficava lá, eu e as plantas. E eu ficava olhando aqueles pontos, eu não sabia exatamente para que servia aqueles pontinhos. Eu perguntava para minha avó e ela não sabia também. E agora eu estou mostrando para vocês a função dos estômatos. Além disso, elas são avasculares, isso quer dizer o quê? Não tem vaso condutor de seiva. Mas, pessoal, elas têm mecanismos para poder conduzir a seiva. Em função de não terem esses vasos condutores, xilema e floema, eles precisam estar mais próximos da água e por isso que também elas não crescem tanto assim. Mas nós temos dois tipos de briófitas, que são as endoídricas e as ectoídricas. Tá? São termos mais específicos, mas é bom que vocês também gravem isso daí na cabeça de vocês. Endoídricas, eles vão desenvolver um mecanismo de transporte de água, de sais minerais, de seiva, de forma geral, não tão eficaz como os vasos condutores, mas que vai transportar por dentro da planta. Isso endo. Lembra endo? Hídrica, porque transporta a água por dentro da planta. Já a ectohídrica não transporta a água por dentro da planta, mas sim pela superfície dela. Ok? Claro que ela precisa estar bem próximo da água para conseguir realizar esse transporte na superfície da planta. Perfeito? Mas deixa eu deixar aqui, teve uma aula que eu estava trabalhando com links, né? Então vamos fazer a mesma, olha, chegou mais gente, mas esse é o público, né? Esse é o público dos estudantes, mas vamos lá. Deixa eu deixar um link aqui, pessoal. Eu conheci esse site, esse portal de biologia, eu já falei de dois portais para vocês, né? Que é o Só Biologia e o biologia.net. Agora tem esse aqui, Biomania, que eu achei bem interessante também. Deem uma olhada que ele fala exatamente desses dois tipos de briófitas, as endohídricas e as ectohídricas. Ecto quer dizer fora. Vamos seguir aqui, daqui a pouco eu coloco o outro, que já é do que a gente conhece, que é o Só Biologia. Vamos seguir aqui. Onde que eu parei? Aqui. Todos aí acordados, ligados, ativos? Na ativa? Bora lá. Claro. É claro, beleza. Foi o Railan que falou, né? Bora lá. Pessoal, a gente entender, vocês sabem muito bem como é que é. Tranquilo. Vocês sabem muito bem como as plantas absorvem nutrientes e a água, né? A partir das raízes, é evidente. Vocês aprenderam isso lá quando vocês eram crianças mijonas nas calças, lá na primeira série de vocês. A titia lá da escola, que era só uma professora, eu imagino, falava, as plantinhas absorvem nutrientes, a comidinha delas, pelas raízes. Nesse caso, pessoal, as briófitas não têm raízes, têm rizóides. Então, essa função de absorção de água e de nutrientes é pelo rizóide, só que ela não consegue absorver de forma eficaz. Por isso que ela precisa de outros mecanismos aí. Está próximo da água também. Se ela tivesse distante da água, ia ser muito complicado para ela. Por isso, por não ter vasos condutores, ela vai conduzir de forma muito lenta essa água de célula a célula. Ok? Além disso, pessoal, ela não apresenta tecido de sustentação ou tecido de suporte. Tá? Vocês precisam se ligar nisso. Porque tem questão cabeluda que cai essa parte do tecido de sustentação. Vou colocar na cabeça de vocês, pessoal. Vou até escrever aqui. Quais são os tecidos de sustentação ou tecidos de suporte? Vou colocar aqui no chat para vocês.
Já vou mostrar aqui o link também, que vocês vão conhecer mais. Mas na parte de fisiologia vegetal, eu estou pensando, pessoal, se eu passo essa parte de fisiologia, porque ela é muito casca grossa, é a parte mais complicada da botânica, e a gente tem prova já, dia 2, né, dia 1, vocês têm um cronograma de provas aí, né? Acho que é dia 1º de dezembro, então a gente tem pouco tempo aí. E eu quero entrar em reino animal, mas vamos ver, talvez eu passe só o geralzão de fisiologia vegetal para vocês, né? Porque, por exemplo, quem quer fazer vestibular na área de saúde, ou propriamente biologia ou agronomia, são áreas muito, agronomia e biologia são muito ligadas, né? E precisam realmente estudar muito biologia, né? Então, vamos lá. Vou colocar aqui colênquima e esclerênquima. Os nomes difíceis aí que vocês precisam conhecer. Para quem visa vestibular, é claro, né? E tem gente que quer só terminar o ensino médio. Não, eu vou terminar o ensino médio, vou fazer um curso técnico, vou trabalhar com meu pai, vou virar padeiro, não sei. Mas vai ser alguma coisa na vida aí, né? Assim eu espero. Tecidos de sustentação. Mas o professor, né, claro, ele prepara vocês, ensino regular, para o vestibular. Não para ser padeiro, né? Claro que não. Não estou preparando vocês para ser padeiros, mas respeitando a profissão, até porque eu gosto muito de pão. Tecido de sustentação, vai que eu compre um pão de vocês, para quem quiser ser padeiro, né? Tecido de sustentação, colêmica e esclerênquica. Agora eu vou mandar aqui um site que fala sobre esses tecidos. Tecido de sustentação ou suporte. E... Aí, pessoal, o famoso Só Biologia já está aí, falando dos dois tecidos. Eu não vou ficar explicando o que são esses tecidos. Esses tecidos, eles vão dar, só para vocês entenderem, né? Eles vão dar sustentação para a planta, né? Vão revestir, por exemplo, os vasos condutores. Mas depois eu vou explicar melhor isso lá em fisiologia, a função específica do esclerênquima e do clorênquima, tá? Que eles são em fases da planta. Vai ocorrer um na fase juvenil e o outro na fase adulta da planta. Vamos seguir aqui, mas deixa isso para a aula de fisiologia. Mas o que vocês precisam saber de briófitas é que elas não têm esses tecidos de sustentação. Eles não têm clorênquima e nem esclerênquima, tá? Vamos lá, vamos seguir aqui. Ausência de vasos condutores, já falei isso, já repeti, tecidos de sustentação ou suporte, que, em função disso, elas não vão conseguir atingir tamanhos maiores, né? Vão ser pequenininhas, rasteiras. Então, o ambiente precisa de água para fecundar, a gente vai ver isso lá no ciclo de vida daqui a pouco, e por precisar de água para fazer a fecundação, né? Eles vão ter os seus gametas flagelados, são aquele rabinho. Lembrem, por exemplo, teve uma questão que eu coloquei para vocês, naquele quiz, né, que tinha uma sobre estruturas flageladas, lembram? Que era sobre protistas, e um era o espermatozoide, que é flagelado. Mas os protistas também têm essa característica de serem flagelados, né? Dá o nome aos grupos. Vamos lá, vamos seguindo aqui. Sim, outra coisa importante, pessoal, que o gametófito, eles têm duas fases, tá? E o gametófito deles é dioico. Isso quer dizer o quê, professor? Dioico. Eles têm sexos separados. Isso é importante que vocês saibam. Quando falar a planta, né, em seu ciclo reprodutivo, é dioico ou monóico? Ele é dioico. Isso quer dizer o quê? Que eles têm dois sexos separados. Tem a plantinha masculina e tem a plantinha feminina. Sim, é desse jeito mesmo. Planta masculina, que vai produzir o gameta masculino, e a planta feminina, que vai produzir o gameta feminino. Ok? Vamos lá. Daqui a pouco a gente vai entender isso melhor. Está aqui a bela da briófita, mostrando aqui as estruturas, pessoal. Aqui na parte que a gente vai chamar de gametófito, tá, feminino, nós vamos ter rizóide, caulóide e filóide. Só tem questões que caem assim. Quais são as estruturas que estão concentradas no gametófito feminino das briófitas? Aí vocês vão falar o quê? Rizóide, caulóide e filóide. E falar, por exemplo,
se essas três estruturas estão em todas as partes da planta, estão nas duas fases, tanto no gametófito e esporófito, vai estar errado. Onde que vai estar o filóide, o caulóide e o rizóide? No gametófito feminino. No gametófito, na fase do gametófito. Perfeito? E já a parte de esporo, de produção de esporos, a haste, né? E depois a cápsula, que vai estar onde? Na fase do esporófito. Entendido essa parte, pessoal? Sim ou não? Hoje estou indo muito rápido. Tá de boa aí? Temos muita coisa para ver ainda. Sim, professor. Espero que não estejam dormindo aí. Vocês estão em redes? Uma vez, e não com vocês, mas lá com meus alunos, com os alunos dos primeiros anos, né? O cidadão, ele pegou, ligou a câmera e estava numa rede. Eu falei, olha que maravilha. Que bom. Mas isso foi antes da aula, né? Depois eles desligam. Vamos lá, pessoal. Chegando aqui. Então, lembrem, a planta ela vai ser dividida, como eu disse, na fase do gametófito e na fase do esporófito. A fase do gametófito, né, vão ter essas estruturas aqui, rizóide, caulóide e filóide. E já do esporófito, vai ter a haste, né, que vai chegar até a cápsula. E aqui dentro dessa cápsula, pessoal, vão ter os esporos, que é a partir dos esporos que vai começar o seu ciclo de vida. Vai haver a liberação de esporos, vai cair no chão e etc., vai até o gameta feminino para poder haver a fecundação. Vamos seguir aqui. Aí aqui está a plantinha, com uma imagem bem ampliada, digamos assim, com suas duas fases, a fase do gametófito e a fase do esporófito. E eu preciso que vocês agora, nesse momento, né, especial de aprendizado, que vocês lembrem, pessoal, que a fase do gametófito quer dizer fase de produção de gametas. Lembrem lá do professor Samuel Cunha, da aula dele, um professor muito excelente, que ele disse, gametófito, fase do gametófito é a fase de produção de gametas, e essa fase é haploide, tá? Eu sei que é haploide por quê? Porque tem aí o N representa haploide. Uma coisa que o Samuel Cunha não disse, mas aí eu vou completar, né? Que esse haploide, pessoal, eu acho que vocês devem ter estudado essa parte de cromossoma lá no primeiro ano, mas só para vocês lembrarem, que o haploide quer dizer o quê? Que tem um cromossomo. Isso é para os gametas. Todos os gametas, masculinos e femininos, independente da espécie, vai ser haploide. Não existe gameta diploide, só haploide. Lembra? N quer dizer um cromossomo sexual. Perfeito? Aí houve a fecundação. Aí, gameta masculino com gameta feminino, diploide. Nesse caso aqui, pessoal, o esporófito vai ser diploide, porque já houve a fecundação. Tem a fase do gametófito, que é haploide, e aqui, em cima, haste, cápsula e etc., a fase do esporófito vai ser 2 Ns, tá? 2 cromossomos sexuais, diploide. Tranquilo, pessoal? Sim ou não? Sim, professor. Perfeito, bora lá. Só agora essa parte eu preciso que vocês fiquem bem atentos, de fato, tá? Porque é a parte do ciclo de vida. Isso aqui chove no vestibular. Pessoal, eu vou falar uma coisa para vocês. Assuntos do segundo ano do ensino médio, no vestibular, o que cai muito é planta, tá? E reino animal. Também talvez caia algumas aqui outros reinos, parte de sistemas, que eu não sei nem se a gente vai chegar esse ano, já estamos terminando praticamente quase tudo, né? E eu não sei se eu vou ser o professor de vocês ano que vem, porque eu não sou professor de terceiro ano, né? Sou professor de primeiro e segundo. Mas espero que um professor do terceiro ano revise alguns assuntos do segundo ano, porque realmente eu não vou conseguir terminar os assuntos do conteúdo do segundo ano, de fato, né? Mas como o terceirão é um momento que vocês vão ver os conteúdos do terceiro, mas vão ver revisões também, vai ter os aulões, talvez ele vá abordar isso daí. E se ele perguntar para mim, né, onde eu parei com o conteúdo, eu vou falar. Eu nem sei, que eu acho que é aquele, como é que é o nome dele? Acho que é Durans. Acho que ele que é o professor do terceiro ano, né? Mas vamos lá. Eu acho que o Luciano, tem 4 professores de biologia na escola, né? Então, bora lá, pessoal. Vamos chegar aqui. Só eu, quando era estudante, não na faculdade, né? Na faculdade eu estava já bem ciente disso aqui. Mas na escola, eu ficava com dúvida onde a gente começa o ciclo de vida, porque ele é um ciclo, né?
Então, por onde a gente vai começar esse ciclo de vida? Muitos dizem que é pela fecundação, mas eu prefiro começar pela liberação de esporos, tá? Para mim, eu imagino que o entendimento para os alunos fica mais tranquilo, porque, por exemplo, muitos professores começam pela fecundação aqui, mas e a produção, como é que foi, e etc., desses gametas aqui. Por isso que eu prefiro começar por aqui, ó, pela liberação dos esporos. Então, vamos lá. A plantinha prontinha, já adulta, aí com as suas duas fases. Lembrem, pessoal, a fase aqui das gramíneas, né, dos filóides, é a fase do gametófito, onde vai se produzir os gametas. Perfeito? E essa outra fase aqui de cima é a fase do esporófito. Uma outra coisa importante que eu quase estava esquecendo. Pessoal, todas as plantas, eles têm uma característica específica chamada de alternância de gerações. Isso vocês não podem esquecer, tá? Que é em relação a essas duas fases. Todas as plantas têm essas duas fases que eu estou falando, gametófito e esporófito. Só que um grupo vai ter uma fase permanente e os outros grupos vão ter outra fase como permanente. Vou explicar para vocês. As briófitas passam por essa alternância de gerações e tem esses dois grupos, que é gametófito e esporófito, só que nesse caso aqui é a única que tem o gametófito como fase permanente, tá? Como assim, professor, fase permanente? Que é o que vai ficar durante o tempo todo na planta. Porque, por exemplo, a fase do esporófito aqui, ó, que é a fase da arte, etc., que produz os esporos, ela vai estar aqui, depois vocês vão ver que ela não vai estar mais, ó. Estão vendo aqui, ó? Não tem mais arte. Tá vendo? Então, aqui, ó, mostrou a fase do esporófito com a haste, liberando os esporos, e depois que ela faz a função dela, ela cai da planta. E só fica o quê? Só a fase do gametófito. Entendido, pessoal? Então, e tem questões que caem demais essa parte. E é até chato, porque cai isso daí demais. E às vezes o aluno deixa passar essa partezinha aí, né? O professor bateu nas características das briófitas, das pteridófitas, e esqueceu de falar que a fase permanente das briófitas é o gametófito. Tá? Não esqueçam disso. Beleza? E a fase do esporófito, evidentemente, é a fase temporária, que vai ficar durante um tempo de vida da planta, mas depois vai sumir do mapa. Então vamos lá, pessoal, entendendo isso daqui. Vocês estão vendo, brinquinho, vocês sabem, né? E as meninas sabem, que esse daqui é o símbolo do gênero feminino, e os meninos também sabem, evidentemente, né? E já a setinha aqui, ó, já é o símbolo do gênero masculino. Bora lá. Então aqui houve a liberação dos esporos, aí um ambiente favorável, um solo favorável, houve já o desenvolvimento dessa plantinha aqui, da mudinha, ela vai crescendo, 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 aquela piquitita aqui, ó, aí ela vai crescendo, 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 veio para cá, já indivíduos já grandes, aí, ó, juvenis, bonitos. Nesse caso aqui, pessoal, como eu disse lá no início, elas são dioicas, isso quer dizer o quê? Elas têm separação de gêneros, de sexos, masculino e feminino. Tem a planta masculina e tem a planta feminina. Então aqui, ó, pessoal, a planta masculina, claro que ela vai produzir o quê? Gameta masculino, que o nome desse gameta masculino, pessoal, vai ser chamado de anterozoide. É só lembrar, ó, gameta masculino dos seres humanos, dos primatas, de forma geral, espermatozoide, né? Então é só lembrar, espermatozoide e anterozoide. Espermatozoide e anterozoide. Perfeito? Então aqui, ó. O nome do gameta masculino das briófitas é um anterozoide. Olha aqui, ó. Então é essa planta masculina, machona aqui, que vai produzir um anterozoide. E essa é a plantinha meiga, que é a feminina. E ela, evidentemente, vai produzir o gameta feminino, que é conhecido como osfera. Aí o que acontece, pessoal? Um anterozoide, vai haver liberação de esporos, já houve aqui, né? No solo, eles cresceram. E agora o objetivo de vida desse anterozoide é fazer o quê, pessoal? Continuar vivo. E como é que ele continua vivo? Ele vai morrer, mas depois ele quer ter um filhinho, né? Ele vai fecundar a osfera, para ter esse filhinho aí, outra plantinha. Então aqui, pessoal, vamos para cá. Houve a liberação a partir da água. Aí nesse caso aqui, pessoal, como eles não têm mecanismo de polinização, e depois a gente vai entender isso lá, em plantas mais evoluídas, né? Eles precisam da água para poder
realizar essa fecundação. Então, aqui, ó, foi liberado o enterozoide, a partir da água ele vem nadando. Professor, ele vai nadando mesmo? Vai nadando. Como, professor? A partir dos flagelos. Ele tem essa estrutura, que é um flagelo, que é um rabinho. Aí ele vai nadando até a planta feminina. Chegando lá na planta feminina, ele fecunda, ó, osfera. Maravilha. Fecundou, começou a desenvolver o zigoto, lembrem do zigoto, lá na parte de reprodução humana, que vocês lembram desse termo zigoto, né? Só aparece zigoto a partir da fecundação do gameta masculino com o gameta feminino. Zigoto, depois embrião, bebezinho chorão. Aí aqui, ó, veio, formou o embrião. Aqui já na planta, ó, feminina. E aqui completa o ciclo de vida. E essa planta aqui vai começar a desenvolver já novamente aqui a parte do esporófito, porque vai haver liberação dos esporos e vai continuar tudo de novo. Entendido isso, pessoal? Sim ou não? Tranquilo? Sim, professor. Tranquilo. E isso é muito importante, mas vou falar uma coisa para vocês aqui. Falou de dioico, já vai lembrar de quem? Das briófitas. Falou de duas fases, que uma é permanente, que é o gametófito, e a outra temporária, que é o esporófito, falou de briófitas. Falou de enterozoide fecundando a osfera, falou de briófitas. Tranquilo, pessoal? Bora lá. Agora vamos para as pteridófitas. Esse material é bom porque ele tá bem resumido, tá? Porque se eu fosse pegar um material... eu tenho um outro material que está até no pé de vocês, que tem mais conteúdo de briófitas e pteridófitas. Se vocês quiserem dar uma olhada lá, se eu tivesse mais tempo, claro que eu ia trabalhar o outro material que está bem mais completo. Mas esse está resumido, mas ele está bom também. Vamos agora para as pteridófitas. Vocês lembrem que no processo evolutivo das plantas, né, temos briófitas, depois pteridófitas, depois gimnospermos e, por último, angiospermos. Então, vamos seguindo aqui. As famosas samambaias, avencas, e assim por diante. Vocês devem ter, alguém deve ter alguma pteridófita em casa, não? Uma samambaia? Eu, quando era pequeno, eu comia essas folhinhas aqui. Quando eu era bem pequenininho. Tinha umas samambaias na frente da minha casa. Vamos lá. Pessoal, mostrando aqui os representantes desse grupo, aqui as famosas samambaias, né, que são plantas ornamentais, digamos assim, né, do lar, mas também são plantas que ficam, logicamente, num ambiente nativo, né, selvagem, etc. E aqui, pessoal, essa imagem, ela mostra os soros. São uma característica desse grupo, tá? Esses soros, dentro desses soros, pessoal, tem os famosos esporos, que vai a partir dessa liberação desses soros aqui, eles vão se abrir, esses soros vão se abrir, tá? Em um período, logicamente, no ciclo de vida, quando a planta quer reproduzir. Então, ela vai abrir esses soros, vai liberar esses esporos para começar o processo de ciclo de vida, de reprodução da planta. Então, aqui está mostrando os soros da samambaia. Aqui o samambaiaçu, eu vou ser sincero com vocês, que eu nunca vi pessoalmente samambaiaçu, e se eu vi, passou despercebido, eu não lembro. Talvez eu tenha visto, né, em algum lugar, eu já fui muito para esses tipos de ambiente assim. Quando eu era pequeno, meu pai tinha um sítio, tinha uma fazenda, e eu também trabalhei muito tempo em campo, em reserva, andei no meio do mato muito tempo, mas eu não lembro de ter visto, né? Vamos lá. E aqui é o famoso xaxim. Vocês conhecem o xaxim como... parece, o pessoal confunde com raízes, né? Com raízes que fazem esses vasos ornamentais aqui, ó. Mas ele é uma planta, o xaxim. Bora lá, chegar aqui. Aqui ele mostra aqui os soros, né, das pteridófitas, das samambaias, e também a avenca, que é outra representante, que tem essa característica aqui, folhas um pouco menores. Bora lá. Aqui. Agora vamos para as características das pteridófitas. Só estou batendo rápido aqui, briófitas. Se fosse um dia comum, numa época comum, eu ia falar de cada grupo em uma aula, tá? Uma aula para briófitas, pteridófitas e assim por diante. Mas, como nós estamos num momento atípico, eu preciso realmente fechar esses dois grupos hoje, tá? Então, vamos para as características gerais das pteridófitas. Pessoal, ela vai ser a segunda na escala evolutiva, como eu falei, né? Já vão ter algumas estruturas diferentes das pteridófitas, mais evoluídas, digamos assim, né? Ao contrário das briófitas,
né, que não tem raiz, caule e folha, tem estruturas parecidas, mas não são essas estruturas aí. Já as pteridófitas vão ter raízes, caules e folhas. Então, lembrem, a partir de pteridófitas, a gente já consegue observar essas estruturas das plantas, tá? Raiz, caule e folha. E, além disso, elas vão ser vasculares. Isso quer dizer o quê? A gente tem presença de vários condutores. Então, pessoal, o transporte de seiva para a planta já vai ser mais eficaz. Mas, apesar disso, de vasocondutor, elas ainda têm um pezinho na água. Elas precisam da água ainda para poder completar seu ciclo de vida, para poder reproduzir. Ok? E também, pessoal, em função desses vasos condutores, elas vão crescer um pouco mais. Vocês sabem que as pteridófitas, as samambaias, são plantas médias, né? Tem plantas pequenas, samambaias, mas são bem maiores que as plantas briófitas, né? Plantas rasteiras. Ok. E os vasos condutores, vocês já sabem, já falei demais sobre os vasos condutores, mas é bom sempre repetir, né? São responsáveis pelo transporte de nutrientes, seiva bruta elaborada, e também pela sustentação do vegetal. Só que, coloca um ponto aqui, não só é o vaso condutor que sustenta a planta, não, pessoal. Os tecidos de sustentação também. Então, o material aqui, ele não colocou essa parte, que é o vaso condutor e também os tecidos de sustentação, ou tecido de suporte. Por exemplo, pessoal, para pegar o aluno despreparado, na questão falar, a estrutura responsável pela sustentação das plantas são os vasos condutores? Nananina, não. Também ajuda, mas o responsável, de fato, são os tecidos de sustentação, tecidos de suporte, colênquima e esclerênquima. Tranquilo? Então, são os dois. Chegando aqui, vamos lá. Também, como as briófitas vivem em ambientes úmidos, né? E precisam da água para sua fecundação. E os gametas também são flagelados. Tem um rabinho que vai até o gameta feminino. Tá? Bora lá. Só, esse ciclo de vida das pteridófitas, das samambaias, já é um pouco mais complexo, mas a gente vai entender, com fé em Deus. Ainda tem 8 minutinhos, bora lá. Pessoal, como eu disse para vocês, né? Eu sempre gosto de começar um ciclo de vida pela liberação dos esporos. Aí depois a gente vai falando das estruturas aí. Então, o esporângio, depois eu vou falar mais do esporângio, vai liberar os esporos, mas lembra, esporângio, esporo, esporângio, esporo. Só lembrar, quem produz os esporos? Esporângio. Quem libera os esporos? Esporângio. Isso onde? Nas samambaias. Então vamos lá, aqui ó, houve liberação dos esporos, e um ambiente favorável, um solo favorável, ele vai se desenvolver. Aí esse esporo vai formar o prótalo, que é essa primeira estrutura aqui, ó. Esse prótalo vai virar um prótalozão, grandão, certo? E esse prótalo, pessoal, ele vai ser conhecido como gametófito hermafrodita, tá? Nesse caso, pessoal, lembrem daquele conceito que eu dei para vocês de dioico. As briófitas, elas são dioicas. Isso quer dizer o quê? Tem dois sexos separados, plantinha masculina e plantinha feminina. No caso da samambaia, ela é hermafrodita. Tá? Isso quer dizer o quê? Que ela vai guardar os dois órgãos sexuais na mesma planta. Vai ter o órgão sexual masculino e o órgão sexual feminino. E é evidente que o órgão masculino vai produzir gameta masculino e o órgão feminino vai produzir gameta feminino. Perfeito? Então vamos entender isso daqui. Está aqui o prótalo grandão, já com suas estruturas sexuais aqui, produzindo seus gametas. Então, essa parte aqui, pessoal, esses pontinhos pretos aqui, ó, ele vai ser o órgão sexual feminino. O nome desse órgão sexual feminino é arquegônio. E ele vai produzir quem? A osfera, ó. Osfera. Esse daqui, ó. Lembra? Óvulo, osfera. Fechou? Então, qual é o nome do órgão sexual feminino nas briófitas, nas pteridófitas? Arquegônio. O arquegônio produz o quê? A osfera. Gameta feminino. Tranquilo? Aí aqui tem essa outra parte com os pontinhos, com esses filamentos aqui, né?
Tá parecendo um predador, né? Mas vamos lá. Aí tem aqui esses pontinhos. E essa parte aqui, pessoal, já vai ser a estrutura sexual masculina, que vai ser chamada de anterídeo e que vai produzir os anterozoides. Então, lembrem, como é o nome da estrutura sexual das pteridófitas masculina? Anterídeo. Produz que tipo de gameta? O anterozoide, que é o gameta masculino. Aí o que acontece aqui, pessoal? Houve a produção dos dois gametas, a oosfera está esperando ser fecundada, então houve aqui liberação dos anterozoides a partir dos anterídeos, aí precisa de água para haver a fecundação, aí ele veio nadando porque ele tem flagelo, chegou aonde? Ele veio daqui para cá, ó. Tá? Aí veio e fecundou a oosfera. Fecundando a oosfera, aconteceu aqui o desenvolvimento do zigoto, ok? Aí esse zigoto foi se desenvolvendo e foi formando a plantinha, ó, o prótolo aqui, ó. Já com as duas fases, lembra? Duas fases, pessoal. A fase do gametófito e a fase do esporófito. Olha aqui, ó, o esporófito aqui. Já jovem, juvenil, aí, ó, adolescentezinho. Aqui, ó. Esporófito jovem. Aí ele vai crescer, vai virar um cara maduro, né, responsável, etc. Vai parar de fazer merda na vida. Adolescente faz muita... Deixa quieto. Bora lá. Aí aqui, houve desenvolvimento. Já a planta adulta aqui, ó, samambaia, já com seus soros, acho que é mais fácil falar soros, né, não soros. Aqui já com seus folíolos, né, as folhas das pteridófitas são conhecidas como folíolos, tá? As folhas das pteridófitas são conhecidas como folíolos. Tá aqui, ó, folíolos com soros. Aí houve aqui, ó, ele já mostrando uma imagem mais ampliada, dentro, e o esporângio, e depois, novamente, aqui, liberação dos esporos. Tranquilo essa parte, pessoal? Sim ou não? Sim, professor. Tranquilo. Aqui só mostra a diferença, tá? A diferença dos dois ciclos de vida aqui, das biófitas e pteridófitas. E aqui, para a gente estar terminando já a nossa aula, quase, vamos só lembrar aqui das diferenças. Isso aqui é importante, pessoal, a gente conseguir entender as diferenças, o que uma tem e outra não tem. Vamos lá. Briófitas, avasculares. Pteridófitas são vasculares. Isso quer dizer o quê? Em tecido condutor. Vasocondutor. Tecido ou vasocondutor? São de pequeno porte, as briófitas, e as pteridófitas são de médio porte. Já no caso, as briófitas possuem rizóide, calóide e filóide, que são estruturas semelhantes, né? A raiz, caule e folha, mas não são. E por isso, não tem uma eficácia completa como as plantas que têm. E já as pteridófitas têm raiz, caule e folhas. As briófitas não possuem sementes e nem flores. As pteridófitas também não possuem semente nem flores. Ok? Por isso que elas são chamadas de criptógamas. E as duas vivem em ambiente úmido e precisam da água para completar seu ciclo de vida, para poder reproduzir. Ok? E vamos, na próxima aula, pessoal, que é amanhã já, no mesmo horário, no mesmo bate-canal, vamos começar as gimnospermas. Tá? Nós podemos dizer, pessoal, que as gimnospermas são as maiores árvores do mundo. E depois a gente vai entrar mais a fundo nelas aqui, amanhã. Tranquilo? Vamos falar um pouco aqui das medições. Eu fiz muito esse negócio de medição de árvore. Vamos lá. Então, aqui eu paro. Amanhã a gente começa a parte de gimnospermas e angiospermas, assim espero. Vamos parar aqui a gravação. Muito obrigado pela participação de todos.